Glória a Deus, aleluia. Segundo as Crônicas, capítulo 16 a seguir. Para a honra e glória do Senhor Jesus, alegre por mais um dia, que Deus concedeu para mim, para minha família, para você que está aí do outro lado, na telinha do celular. Então que Jesus possa abençoar você, chegando mais um conteúdo da palavra de Deus, Passei aí um dia sem gravar, mas foi por causa da minha gripe. Não estou muito bom ainda da garganta, da gripe, mas estamos aqui para trazer a palavra de Deus. Amém? Então, você que nunca aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma, da sua vida, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Glória a Deus. Você que precisa de fazer uma nova aliança com Deus, faz uma nova aliança e continue na fiação de Deus. Aleluia. Entrega o seu coração de corpo e alma a Deus. Amém? Que Jesus está te chamando. Jesus está te esperando de braços abertos. Entrega a sua vida, a sua alma a Jesus. Amém? Então vamos para a palavra de Deus que se encontra em Segundo as Crônicas, capítulo 16. Então vamos lá. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Amá, para não deixar ninguém sair nem entrar para Asa, rei de Judá. Amém? Aleluia, irmãos? Então, já convido você para abrir também a sua Bíblia, tá bom? Amém? Aleluia. Abre sua Bíblia e nos acompanhe aqui também através da sua Bíblia, tá bom? Pega a sua Bíblia, aleluia, e abra aí sua Bíblia em Segundo as Crônicas, tá bom? Glória a Deus. Segundo as Crônicas, capítulo 16. Abriu aí sua Bíblia, então vamos lá. Vamos repetir esse versículo. No 36º ano de reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e no 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Amá, para não deixar ninguém sair nem entrar para Asa, rei de Judá. Aleluia. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou mensageiros a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Aleluia. Haja aliança entre mim e ti, como havia entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e rompe a sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E Ben-Hadad deu ouvido ao rei Asa e enviou os comandantes dos seus exércitos contra a cidade de Israel, os quais feriram Ijo, Dan, Abeomar e todas as cidades samazente de Naftali. E tendo Baasa notícia disso, cessou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificar, e com elas edificou Geba e Nisba. Aleluia. Glória a Deus.
E naquele mesmo tempo veio Hani o vidente ter com Asa, rei de Judá, e lhe disse: Por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? Por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os heteus e Porventura não foi os heteus e os líbanos um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros, confiando tu, porém, no Senhor, e ele os entregou nas mãos. Aleluia. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso procedeste loucamente, pois desde agora haverá guerras contra ti. Aleluia. Aleluia, Deus. Deus de Israel. Então Asa, indignado contra o vidente, lançou-o na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele por causa disso. Também, esse mesmo tempo, Asa oprimiu alguns do povo. Aleluia. Eis que os atos de Asa, desde os primeiros até os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. No ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente dos pés, e era muito grave a sua enfermidade, e nem mesmo na enfermidade buscou ao Senhor, mas aos médicos. Aleluia. E Asa dormiu com seus pais, morrendo no ano 41 do seu reinado. E o sepultaram no sepulcro que tinha cavado para si na cidade de Davi, havendo deitado na cama que se enchera de perfumes e de diversas especiarias, preparada segundo a arte dos perfumistas, e dessas coisas fizeram e uma grande queima. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó. Aleluia. Esse foi o versículo, né? É que, aleluia, capítulo 16 de Segundo as Crônicas. Então vamos para o capítulo 17. Enquanto isso, né? Glória a Deus. Eu já convido, né? Você, glória a Deus, para continuar conosco. Aleluia. Até o final do conteúdo, tá bom? Compartilhe, irmãos, a palavra de Deus chegar em mais e mais pessoas. Amém? Então, vamos para a palavra. Segundo as Crônicas, capítulo 17, a seguir. Jeosafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortaleceu-se contra Israel. Pôs forças armadas em todas as cidades fortes de Judá e dispôs guarnições na terra de Judá, como também na cidade de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. Aleluia. E o Senhor era com Jeosafá, porque andou conforme os primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou aos Baais.
Antes buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não se com as obras de Israel. Aleluia. Por isso o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo o Judá trouxe presentes a Jeosafá, e ele teve riquezas e glória em abundância. E encorajou-se o coração os caminhos do Senhor, e ele tirou de Judá os altos e os azeris. E no 3º ano do seu reinado enviou ele os seus príncipes, Ebeneai, Obadias, Zacarias, Netaneu e Necaías, para ensinarem na cidade de Judá. Aleluia. E com eles os levitas Semaías, Netanias e Zebadias, Asa, Semeranote, Jonatas, Adonias, Tóbias e Tobianias, sim. Com esses levitas, os sacerdotes Elivama e Joel. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é poderoso. Toda a honra e toda a glória é para o Senhor dos exércitos, Senhor Jesus, Deus de honra, Deus de glória e Deus de poder. Glória a Deus, né, irmãos? Irmãos, também eu peço para vocês, né, continuar conosco para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Porque Deus, Ele é importante para nós todos. Toda a honra e toda a glória é para o Senhor dos exércitos. Senhor Jesus é o nosso Deus de ontem, de hoje e vai ser para sempre, meus irmãos. A presença de Deus é real em nossas vidas. Por isso que eu falo, né? Eu falo sempre, irmãos, né? Sempre eu falo nos meus conteúdos, né? Que Deus fazia muitos milagres, né? No começo, mas o mesmo Deus, né? Daquele tempo, do passado, é o mesmo Deus de hoje. Aleluia. Glória a Deus. Tenho certeza que todos que andar nos caminhos de Deus, glória a Deus, sempre Deus vai ajudar. Amém? Glória a Deus. Pode confiar, porque Deus, Ele é contigo. E com eles os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Asa e Semeranote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tomanonias, e com esses levitas os sacerdotes Elisama e Jorão. Aleluia. E ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, foram por todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. Aleluia. Então caiu o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de modo que não fizeram guerra contra Jeosafá. Aleluia. Glória a Deus.
Alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá e prata como tributo, e trouxeram rebanhos 7.700 carneiros, 7.700 bodes. Aleluia. E assim Josafá ia se tornando cada vez mais poderoso e edificou fortaleza em cidades armazéns de Judá. Aleluia. E teve grande quantidades de munições nas cidades de Judá e soldados, homens valorosos em Jerusalém. Aleluia. Este é o número deles segundo as suas casas paternas. De Judá, os comandantes de 1.000, o comandante Adá, com 300.000 homens valorosos. Aleluia. Após ele, ao comandante Jonã, com 280.000. Aleluia. Após ele, Amazias, filho de Zeclim, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele nos 200.000 valorosos. E de Benjamim, Eliadá, homem destemido, com 200.000 armados de arco e de escudo. Aleluia. E após ele Josafate, com 180.000 armados para a guerra. Aleluia. Estes estavam no serviço do rei, lá fora os que o rei tinha posto na cidade forte por todo o Judá. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi o versículo 17. Agora nós vamos para o capítulo 18, né? Toda a honra e toda a glória é para o Senhor Jesus. Eita glória! Capítulo 18. Amém? Vamos lá. Segundo as Crônicas, capítulo 18. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe em Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que o acompanhava, e o persuadiu subir com ele ao monte de Jeoabe. Aleluia. Perguntou Acabe, rei de Israel, a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote-Gileade? E responde-lhe Josafá: como tu és, sou eu, e o meu povo como o teu povo, seremos contigo na guerra. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhes perguntou: iremos a peleja contra Ramote-Gileade, ou deixarei de ir? Responderam eles: sobe, porque Deus a entregarás nas mãos do rei. Eita glória, né, irmãos? Palavra bonita, né? Então, sempre temos que pedir, né, conselho primeiro
a Deus, para depois seguirmos em frente. Primeiro, pergunte a Deus o que você vai fazer, Depende do que Deus mandar, você faz. Aleluia. Sempre Deus na frente. Amém? Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhes perguntou: iremos a peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? Responderam eles: sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Aleluia. E disse, porém, Jeosafá: não há que ainda profeta do Senhor a quem possamos consultar. Aleluia. Glória a Deus. Ao que o rei de Israel respondeu a Jeosafá: ainda um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Eu, porém, o odeio, porque nunca profetiza o bem a meu respeito, mas sempre o mal. É Micaías, filho de Ilá. Mas Jeosafá disse: não fale o rei assim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: traze aqui depressa Micaías, filho de Ilá. Ora, o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, vestido de seus trajes reais, estavam assentados cada um no seu trono, na praça entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. E Zedequias, filho de Kenaná, fez para si uns chifres de ferro, e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás os sírios, até que sejam consumidos. Aleluia. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: sobe a Ramote Gileade, e serás bem-sucedido, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Aleluia. Glória a Deus. O mensageiro que fora chamar Micaías lhe falou, dizendo: eis que as palavras dos profetas, a uma voz, são favoráveis ao rei. Seja, pois, bem a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. E Micaías, porém, disse: vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. E quando ele chegou à presença do rei, este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade a peleja, ou deixarei de ir? Respondeu a ele: subi, e sereis bem-sucedidos, e eles serão entregues nas vossas mãos. A glória a Deus e aleluia. Mas o rei lhe disse: quantas vezes hede conjuraste que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Respondeu ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor.
pôr-me em paz, cada um para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Jeosafá: Não te disse eu que ele não profetizaria a respeito de mim o bem, porém o mal em... Aleluia. Prosseguiu Micaías: Ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé à sua direita e à sua esquerda. Aleluia. E o Senhor perguntou: Quem induzirá Acabe, rei de Israel, a subir para que caia em Ramote-Gileade? E um respondia de um modo e outro de outro. Aleluia. Então saiu o Espírito, apresentou-se diante do Senhor e disse: Eu induzirei. Perguntou-lhe o Senhor: De que modo Aleluia. E ele disse: Eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Ao que disse ao Senhor: Tu induzirás e prevalecerás. Sai e fazem assim. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses seus profetas. Aleluia. Olha só, irmãos. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses seus profetas. O Senhor é quem falou mal a respeito de ti? Então Zedequias, filho de Kenaana, chegando-se, feriu a Micaías na face e disse: Por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Respondeu Micaías: Eis que tu verás aquele dia, quando entrares numa câmara interior para te esconderes. Aleluia. Então disse o rei de Israel: Tomai Micaías e tornai a levá-lo a Alom, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. Glória. Aleluia. Aleluia. Deus de honra, Deus de glória. Dizendo-lhes: Assim diz o rei: Metei esse homem no cárcere e sustentai-o a pão e água até que eu volte em paz. Aleluia. Mas disse Micaías: Se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi, povos todos. Subiram, pois, o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, a Ramote-Gileade. Aleluia. E disse o rei de Israel a Jeosafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste os teus trajes reais. Disfarçou-se,
pois, o rei de Israel, e eles entraram na peleja. Oh, glória! Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis de contra pequeno nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Pelo que os capitães dos carros, quando viram a Jeosafate, disseram: este é o rei de Israel. Virarão-se, pois, para pelejar contra ele. Mas Jeosafate clamou, e o Senhor o socorreu e os desviou dele. Aleluia! Pois, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de ser. Então, aleluia! Então o homem empesou em seu arco e, atirando a esmo, feriu o rei de Israel por entre a couraça e a armadura abdominal. Pelo que ele disse ao carreteiro: dá volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja tornou-se renhida naquele dia. Contudo, o rei de Israel foi sustentado no carro contra os sírios até a tarde, porém, ao pôr do sol, morreu. Aleluia! Esse foi o capítulo, né, irmãos? 18. Agora vamos para o capítulo 19, né? Aleluia! Então vamos agora para o capítulo 19. Continua conosco. É isso aí, agora vamos para o capítulo 19. E Jeosafate, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. Mas filho de Hanus, o vidente, saiu ao encontro do rei Jeosafate e lhe disse: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Aleluia! Contudo, algumas virtudes se acham em ti, porque tiraste para fora da terra as Herodes e dispuseste o teu coração para buscar a Deus. Aleluia! Né, irmãos? Deus é bom, Deus é poderoso. Glória a Deus. Oh, Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória. Vamos para a palavra, né, irmãos? Aleluia. Contudo, alguma virtude se acha em ti, porque tiraste para fora da terra as Herodes e dispuseste o teu coração para buscar a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Habitou, pois, Jeosafate em Jerusalém e tornou a passar pelo povo desde Beceba até a região montanhosa de Efraim, fazendo com que voltasse ao Senhor Deus de seus pais. Estabeleceu juízes na terra em todas as cidades fortes de Judá
de cidade em cidade. Aleluia. E disse aos juízes: vede que fazeis, porque não julgai da parte do homem, mas da parte do Senhor, e ele está convosco no julgamento. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado no que fazeis, porque não há do Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. Aleluia. Também em Jerusalém estabeleceu Josafá a alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes das casas paternais de Israel sobre juízo da parte do Senhor e sobre as causas segundas, e voltaram para Jerusalém. E deu-lhes ordem, dizendo: assim procedei no temor do Senhor, com fidelidade e com um coração perfeito. Aleluia. Glória a Deus. Todas as vezes que se submeter qualquer controvérsia da parte de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestarem, assim não façam culpado para com o Senhor, e deste modo vem a grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Aleluia. Procedei assim, e não os farei culpados. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todos os negócios do Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, em todos os negócios do rei. Também os levitas serão oficiais perante vós. Procedei corajosamente, enseja o Senhor com os retos. Aleluia. Irmãos, esse foi o capítulo 19 de segundo às Crônicas. Aleluia, capítulo 19, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Meu Senhor, meu Deus, estamos aqui, Pai, acabamos, Senhor, de, Pai, levar aqui para todos, Senhor, 4 capítulos da Bíblia, Senhor, Deus de Israel, de Isaac e de Jacó. Pai, nós estamos acreditando, Pai, que só o Senhor é Deus para nos segurar firme na sua presença. Pai, estamos, Pai, cientes, Senhor, que o Senhor está conosco em todas as nossas pelejas, Pai. Senhor, a minha peleja é sua peleja, Pai. Cuida de mim, cuida dos meus, Pai. Do mesmo jeito, Senhor, o Senhor cuida, Pai, da família desse irmão, dessa irmã que está aí, Senhor, com o celular na mão, com essa telinha do celular. Através da telinha do celular, ela está ouvindo a sua palavra, Senhor. Deus de honra e de glória, Pai, acreditamos, Pai, na sua presença, Pai, a sua presença é real, Senhor. O Senhor está aqui comigo, o Senhor está aí onde essa pessoa está, eu tenho certeza disso, que só o Senhor é Deus, Deus que cura, Deus que salva, Deus que protege, Deus que liberta. Aleluia. Senhor, eu te peço, Senhor, continua conosco com suas mãos estendidas sobre as nossas almas, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, e amém, Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. E amanhã, irmãos, estamos de volta, com mais conteúdo da palavra de Deus. Você que não é inscrito ainda, se inscreve, tá bom? Para você ficar por dentro de todos os conteúdos da palavra de Deus que eu vim postar aqui nesse canal diário de um deficiente visual, tá bom? Não se esqueça de você ativar o sininho para você receber todas as notificações, tá bom? Compartilha para a palavra de Deus chegar em mais e mais pessoas. A honra e a glória é para o Senhor Jesus.